Olá, meus queridos alunos. Nós vamos falar aqui sobre a história no tempo. Essa é uma linha do tempo. Ela retrata a história do homem desde a pré-história até a idade contemporânea, o nosso tempo, a nossa época. Vou colocar para vocês agora uma música com uma série de imagens que retratam exatamente isso, a história do tempo em imagem. És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 vou te fazer um pedido. Tempo, 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 compositor de destinos, tambor de todos os ritmos. Tempo, 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 entro num acordo contigo. Tempo, 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 por seres tão inventivo e pareceres contínuo. Tempo, 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 és um dos deuses mais lindos. Tempo, 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 que sejas ainda mais vivo do som do meu estribilho. Tempo, 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 ouve bem o que te digo. Tempo, 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 peço-te o prazer legítimo e o movimento preciso. Tempo, 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 quando o tempo for propício. Tempo, 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 de modo que o meu espírito ganhe um brilho definido. Tempo, 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 e eu espalhe benefícios. Então, nós vimos aí um resumo de imagens na história do tempo dentro da nossa linha do tempo, que se inicia na pré-história, momento que o homem não tinha a escrita para poder se comunicar, para contar a sua história. A pré-história, então, ela é contada, ela é reconhecida através de imagens que se encontravam nas cavernas, que até hoje estão sendo descobertas, foram descobertas, né? Essas imagens são chamadas de arte rupestre, porque eles utilizavam na parede esses desenhos feitos, por exemplo, com pinturas de mão, com argila, carvão e os elementos que eles tinham. O segundo período é a Idade Antiga, 4.000 anos antes de Cristo. O homem começa então a contar a sua história, porque ele desenvolve então a escrita e começa então a relatar a sua história. Até então, na pré-história, o homem não tinha desenvolvido habilidades de construção, de produção de conhecimento. Na Idade Antiga, o homem começa então a produzir essas ferramentas, ele deixa de ser nômade
passa a criar animais. E nesse período, nós vamos encontrar vários povos que desenvolveram então a escrita, o alfabeto. Ela se inicia então com os egípcios e seus desenhos que retratam uma linguagem até chegar ao ponto do nosso alfabeto. Com o surgimento da escrita, então, o homem começa a relatar a sua história. E hoje nós encontramos, então, a capacidade do homem de produzir os seus sentimentos, a sua arte, através da música, com a letra da música, com a escrita, onde ele pode expressar os seus sentimentos. Nesse período, nós vamos encontrar então os egípcios e outras culturas, outras sociedades que auxiliaram o desenvolvimento então da humanidade. Os egípcios, antes mesmo de ser invadido por Roma, tinham a capacidade de conhecimento tecnológico para produzir grandes prédios como as pirâmides. Tinham um conhecimento matemático, filosófico e muito grande de agricultura, que outros povos até acabaram indo viver nessa região e acabaram sendo escravizados lá praticamente pelos egípcios. Juntamente a esse período, existiu a Grécia e uma região que continha um grande número de filósofos. Veja bem, essa filosofia grega nasceu também lá no Egito. Há relatos de que Pitágoras, um grande filósofo e matemático, foi visitar o Egito para conhecer todo o conhecimento matemático e ele reproduziu isso, coisa que até hoje a ciência a matemática utiliza dentro do seu campo. Sócrates, um grande filósofo, um dos maiores filósofos que a humanidade conheceu, tudo isso há uma média de 400 anos antes de Cristo. A datação que nós conhecemos, ela é registrada dessa forma: acontecimentos antes de Cristo e acontecimentos depois de Cristo. Por isso, a data aqui AC. Entre outros que também ajudaram muito a evolução do conhecimento, Hipócrates, conhecido como o pai da ciência. Vamos então ao período da Idade Média. A Idade Média, conhecida também como um período obscuro, dominado por uma religião e por indivíduos que poderiam ser chamados de ignorantes, que matavam as pessoas simplesmente por medo ou dúvida, é também retratada com várias guerras religiosas. E interessante a gente observar que foi um período em que aconteceu uma epidemia muito grande. E essas pessoas aqui, ó, de bico, na verdade, foram as primeiras máscaras que essas pessoas ligadas
a área da saúde, nem poderiam ser chamados de médicos, utilizavam o bico, colocando essências para poderem respirar e não serem contaminados por aquilo que eles nem conheciam ainda, que era o vírus e a bactéria. Vamos então chegar na Idade Moderna. A Idade Moderna é o período dos descobrimentos, o descobrimento da América, o descobrimento do Brasil. Esse é um período muito importante para a nossa história, é a história do nosso povo, da nossa nação, que se iniciou lá no período de 1500, agora sim, depois de Cristo. A nossa história retrata a nossa independência de Portugal, a proclamação da República e outros fatos que nós vamos ver mais para frente. Entre eles, alguns acontecimentos, porque o homem ainda, nesse período, não via nos outros seres pessoas iguais a si, escravizam os índios para realizar os trabalhos que eles precisavam na época da colônia, e depois, com a escravização dos africanos sendo trazidos para o Brasil à força, acorrentados, obrigados a trabalhar até o final de sua vida. E chegamos então à Idade Contemporânea. É o nosso tempo, cerca de 100 anos, nós vamos sofrer uma Primeira Guerra Mundial, uma Segunda Guerra Mundial, com bombas atômicas sendo lançadas no Japão, com o aprisionamento de vários povos diferentes do conceito nazista, sendo aprisionados, mortos, simplesmente por serem diferentes do conceito. Não faz muito tempo, nós vamos encontrar um momento de uma gripe terrível que matou muitas pessoas em todo o mundo, inclusive no Brasil, chamada de gripe espanhola, que na verdade não aconteceu na Espanha, ela surgiu nos Estados Unidos, mas era chamada de gripe espanhola. Nessa época não existia tecnologia, não existia também um grande conhecimento na área científica, por isso uma quantidade inumerável de morte em todo o mundo. Chegamos então na época nossa, no nosso período da viagem do homem até a Lua, do desenvolvimento do nosso Brasil, das tecnologias modernas, como o carro elétrico, o celular, tão utilizado, e toda a tecnologia que nós conhecemos e que eu estou utilizando. Nós vamos, então, daqui a pouco, realizar uma pesquisa que eu irei passar para vocês.